Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, um programa que trata de assuntos do mundo condominial. Inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos programas. Hoje quem vai passar o tema é a nossa colega Nilvia. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre convivência nos condomínios. Um tema polêmico, né? Muitos assuntos a serem tratados. Eu vou trazer um caso aqui de início para começar a conversa sobre pichação, né? Tive problema recente num condomínio, onde a pessoa, são 11 edifícios, né? E picharam praticamente a escada de todos eles, a escada de acesso a incêndio. Aí o morador, né, reclama, óbvio, quem vê, fala, poxa, ninguém tá vendo, ninguém tá monitorando, mas como você vai monitorar todos os pontos do condomínio? Não tem como a gente ter acesso, câmeras, né, em todos os pontos para poder falar, não, foi fulano, foi ciclano. A gente até tem no trajeto você consegue meio que identificar. Então está sendo feita uma campanha de conscientização para poder, né, que os pais tomem conhecimento, os tutores, as pessoas, enfim, porque muitas vezes o proprietário não sabe, né, que o filho, ou a visita, ou quem seja, está fazendo aquilo no condomínio. Então, estou trazendo esse tema para debate e outros mais aí que vocês tiverem para colocar. Muito bem, gente. É assim, olha, convivência é um negócio complicado. Ainda mais em condomínio. Ainda mais em condomínio. Tem gente que nunca morou em condomínio, né? Que chega lá, morava em casa. Chega a primeira vez e tem todo o deslumbramento natural, porque muitas vezes a pessoa não... Quem tem piscina em casa, quadra em casa, salão de jogos em casa, então acontece esse deslumbramento natural e a gente tem que ter até um pouco de bom senso e de tolerância nesse início. Mas eu acho que o grande problema da convivência em condomínio está na transferência de responsabilidade de um para o outro. Tá? Você tem assim, começa com o próprio condômino transferindo a responsabilidade de educação dos filhos para o porteiro, para o zelador e tudo mais. Dos outros condôminos transferindo a responsabilidade de checar tudo para o síndico, para o zelador, para os porteiros e tudo mais. E eles esquecem que o patrimônio é deles. E que eles também precisam colaborar com essa situação. Então, a verificação, a questão de denúncias e tudo mais acontece de uma forma bem geral. Tudo é o coletivo e o coletivo participa. O síndico está lá para fazer a administração, para fazer a gestão do todo, para fazer valer o regulamento interno, para trabalhar na administração financeira, para cobrar o porteiro, para cobrar o zelador e para penalizar quem é infrator. Agora, quando você fala, você tem que ficar de olho. Aqui nem outro dia, eu recebi uma reclamação por e-mail por conta de barulho numa churrasqueira, num condomínio e tal. Então, se o porteiro não pode ir até lá, você tem que ir. O síndico? O síndico. Eu falo, gente, existe uma inversão de valores muito grande aí. Eu não sou funcionário do condomínio e mesmo que eu fosse funcionário do condomínio, não tenho a responsabilidade de sair da onde eu estou para ir até lá fazer isso, a não ser que isso constasse no meu contrato de trabalho. Sim. Sabe, só que é muito mais fácil para o condômino ligar para mim e falar assim, olha, se vira. Sim. Do que ele apontar, do que ele registrar, do que ele fazer as coisas para que a gente possa atuar dentro do condomínio. E a questão da convivência... ela também está presa muito à questão do ego, sabe? As pessoas estão preocupadas com o seu direito, com o seu umbigo, com a sua necessidade e esquecem da necessidade dos outros. Na verdade, assim, tu tocou num ponto-chave. E outro dia um conselheiro comentou, se eu fosse um síndico morador, estivesse aqui no condomínio, ele ia lá. Primeiro que nem o síndico morador deve... Se expor a esse ponto, né? Porque assim, você vai peitar alguém, até dentro desse exemplo que tu deu. Você vai lá, que a gente sempre fala, não somos polícia, não somos xerife. A gente tem que usar as regras. Eu sempre cito como exemplo, como de comparação, o Código de Trânsito. Né? O dia a dia nosso... Você deve passar um sinal vermelho? Não deve passar. Mas se você passar o sinal vermelho, ninguém vai te barrar ali na esquina. Você vai receber a multa. Isso quando você for flagrado. Sim, quando você for flagrado. Se o semáforo tiver monitoramento, se tiver um CT lá na esquina que vá te anotar, o condomínio é a mesma coisa. É um exemplo que eu uso muito, porque eu falo assim, se o CT tá ali na esquina, ele não vai chegar para você, não passe. Não, ele só vai simplesmente olhar. Ele vai anotar. E é isso que o funcionário do condomínio faz. Muitas vezes, principalmente nos condomínios maiores, a portaria está lá, tem um monitoramento, ele está olhando, a coisa aconteceu. Lógico que numa situação como essa da pichação,
se tiver acontecendo e ele vê, ele vai passar a mão no telefone e vai falar pro zelador, ó, tá acontecendo isso aí. Até por ser, de repente, uma criança, um adolescente, o zelador vai lá, vai conversar, não vai chegar também lá peitando e fazendo nada. Ou até ligar para um 90, dependendo do tipo de situação. Ó, tá pichando aqui. E essa coisa da convivência vai muito até além disso. A gente fala, ontem, esses dias, né, eu tô falando ontem porque a gente tá gravando aqui, mas esses dias eu tive uma assembleia e se falava muito nisso, que as pessoas não cuidam do próprio patrimônio do prédio. Então, uma academia, as pessoas não cuidam, não têm o cuidado de apagar a luz, não têm o cuidado de desligar o ar-condicionado. A pessoa acha assim, eu estou pagando o condomínio, então ela está lá como se estivesse num hotel. Na hora de descartar o seu lixo, esse condomínio, por exemplo, vira e mexe, o zelador manda foto pra gente, alguém pegou, jogou o lixo orgânico dentro do lixo reciclável. Aí você tem que tirar um funcionário da sua atividade de limpeza, ele está deixando de fazer uma atividade para ir lá no lixo reciclável, tirar aquele lixo orgânico, muitas vezes, talvez suje tudo, estraga, ele simplesmente pega o saco, virou todo aquele lixo que era reciclável, virou orgânico, porque ele não tem como separar aquilo ali, limpar. E volta, e quando pensando também as pessoas que atiram lixo pela janela, né? Lá no condomínio a gente tem um problema sério, porque tem o pessoal que mora nos andares baixos, né? Esse lixo acaba caindo naquela área. No garden. Oi? No garden, né? No garden ou na marquise, né? Então você fica procurando solução para uma coisa que não tem solução. Como é que você vai manter uma marquise limpa? Então já era brita, de brita colocou grama, de grama pinta, mas aí, o problema não é o que tá na marquise, é o que cai na marquise. Então, e assim, vamos ser bem sinceros. O problema não é nem o que cai, é quem joga. O que jogam. Então ali, fezes humanas, para ter uma ideia, camisinha, absorvente. Então assim, o coitado funcionário tem que ir lá, mesmo que ele limpe uma vez por semana, é a convivência do funcionário com aqueles dejetos e do morador que está ali. Então pombo, por exemplo, o pessoal joga lá o resto de comida, pombo já causa doença, já aconteceu do pombo entrar dentro da cozinha da moradora, né? Então você fica e ele não pensa solução. Naquela pessoa que mora próximo, às vezes, esse condomínio que eu estava falando, eu tenho o quarto andar na marquise ali. Então, a marquise é praticamente como se fosse o quintal do quarto andar. Então tudo que se joga ali, você talvez seja essa... Por exemplo, muitos problemas vocês também devem ter com questão de fezes de cachorro, de urina, né? Que o pessoal sai para passear com o cachorro. E aí o pessoal precisa entender que tudo envolve custo, né? Então você vai ter que investir em circuito de câmera, em tempo e dedicação de funcionário puxando as imagens. O que eu mais recebo nos condomínios por conta de consulta a câmeras é por esse tipo de situação. Você tem que parar um zelador ou parar o Honda lá para ficar analisando horas de imagem para identificar quem que fez o cocô, o xixi. E aí depois você acaba percebendo que é uma criança que sai com o cachorro para passear, uma menina de, sei lá, 7, 8 anos, que nem deveria estar sozinha pelo condomínio e não tem esse instinto de ir lá e recolher as fezes. Então, a questão do garden, já tive que em alguns condomínios implantar aquelas câmeras viradas para a fachada para tentar identificar quem joga. E tudo isso reflete no custo. Então as pessoas querem ter o máximo de qualidade de serviço, quero o condomínio limpo, eu quero isso, mas eles têm que ajudar nisso, né? E a fiscalização, eu costumo dizer que um condomínio com 400 apartamentos, nós temos 400 fiscais, né? Se o cara passou, viu alguém fazendo alguma coisa, não precisa se dispor, dá um toque lá na portaria, ó, o pessoal lá tal. Então tem as formas, os meios de fazer isso de uma forma ajuda muito, mais Gustavo. Tranquila. Né? O morador, né, assim, a pessoa fala, porque tem o Honda, um condomínio grande, desculpa. Tem o Honda, tem o funcionário, mas o funcionário não está olhando a câmera ali só que ele tem um monte de xadrez ali para ele estar acompanhando. Ele não está olhando especificamente se o cachorro, né, o cachorro que está indo... Não, isso quando tem, né? Isso quando tem gente monitorando, na maioria não tem. Cada um, se fosse a tua casa, né? Você não estaria zelando, né? A tua casa de rua, que fosse. Você não estaria zelando pelo teu patrimônio, eu tenho que pensar da mesma maneira. Eu vi... Sinaliza, como você falou, horas de câmera, se a pessoa falou, olha, 7h10 eu vi a pessoa ali, a criança sozinha, o cachorrinho fez ali o serviço, não recolheu, já nos poupa quanto tempo de você pegar um funcionário para procurar aquele fato, e muitas vezes não tem, né? Eu tive um condomínio que apareceu cheio de fezes no elevador,
E aí fomos puxar na câmera, era uma criança de 3 ou 4 anos que tinha feito na fralda, passou a mão e passou no elevador, esperando. E o pai estava ao lado, no telefone. Simplesmente então, saiu, deixou não, lá, acabou. Foi embora, não avisou, né? Então assim, de novo, entra naquilo que a gente fala. Cada um tem obrigação. A pessoa esquece que tem uma câmera filmando ela. Você me lembrou de uma situação que eu vivenciei, cara, que foi assim, a coisa mais cômica no final das contas. Chegaram, elevador todo marrom. Aí começa aquela discussão no grupo de moradores, aquela... Chocolate? Não, começou, olha, ó, que vergonha, que não sei o que isso, que aquilo. E vai um tempão discutindo, até que num determinado momento a gente descobriu que a pessoa que estava carregando um bolo de chocolate, sem que ela desequilibrou o bolo, bateu no negócio e ficou manchado. E a pessoa não avisou. E aí eu até brinco, falei assim, pô, se alguém tivesse cheirado ali, teria descoberto que não era cocô, né? Mas você vê assim, o tempo que todo mundo gastou em cima de uma energia gasta em cima de um negócio desse, porque primeiro gera aquela indignação, aquela revolta, aquela como que alguém pode fazer tal coisa, sabe? E aí vai uma energia, vai um tempo, você desloca o funcionário, você descobre. Tudo isso se a pessoa simplesmente fala assim, gente, eu tropecei e derrubei o bolo ali, não é cocô do cachorro, não é nada, aí ou alguém pode me ajudar. Aí entra o WhatsApp do condomínio e aí começa a ferver. Exatamente. É mais fácil, né? E eu tava falando agora, quando eu tava vindo pra cá pra gente gravar, eu até soltei porque tem um problema muito sério de convivência num condomínio que a gente tem, que a gente administra, e lá eu falei pra eles, olha, cabe a vocês decidirem se vocês querem contratar mais gente, se vocês querem isso, querem aquilo. Porém, quando vocês estão querendo gastar para isso, qualquer dinheiro, na minha opinião, é mal gasto. Sim. Se eu estou gastando 1 centavo, se eu estou gastando 10 mil reais por mês, é dinheiro mal gasto. Para fiscalizar... Para fiscalizar a penalidade. Não, e o seu tempo. Você gasta o teu tempo, tua energia, às vezes 1 hora, 2 horas, que você deveria estar fazendo o teu planejamento, pensando numa melhoria para o condomínio, você está ali gastando energia numa coisa. E não é só o meu tempo, é o tempo que o zelador está ali, ele podia estar trocando uma lâmpada, ele podia estar resolvendo um outro problema. Então você está falando de uma série de coisas que, a hora que os condôminos se conscientizam que aquilo é deles, que o patrimônio é deles e tudo mais, a coisa... Que eles têm responsabilidade também. Não é porque eles pagam um condomínio que nada vai acontecer. É que na verdade, Mauro, assim, eu vejo que as pessoas, elas olham e visualizam o condomínio como a rua. Elas não entendem que a área comum do condomínio também faz parte da casa delas. E aí elas acham assim, tipo, da porta para dentro eu cuido, da porta para fora o síndico cuida. O síndico, o zelador, o pessoal da limpeza e tal, acaba cuidando disso. E a gente reflete isso para a rua. Porque as pessoas andam na rua, quando você anda no trânsito, você vê muita gente abre o vidro do carro e joga um papel pela janela. É a mesma coisa. A rua, a cidade, faz parte do nosso convívio. Quem vai limpar? Pô, você paga o imposto. O seu imposto poderia estar sendo, até dentro disso que tu está falando, o seu imposto poderia estar sendo melhor utilizado do que você pagar, aumentar o contingente. Não vamos entrar nessa seara, né? Porque... Não, eu tô só aumentando, né, a situação para as pessoas entenderem, até dentro disso de jogar as coisas. Eu tenho um condomínio que na construção as janelas dos banheiros dá tipo por um fosso, um duto. E esse buraco cai lá na garagem do 3º andar. Quando a construtora ela fez, a gente estava até conversando sobre isso com um rapaz lá, ele falou, quando eu mudei para cá, não tinha nada aqui, porque não se presume que as pessoas vão jogar as coisas pela janela. Só que aí você começava a ver sabonete, vidro de shampoo e não sei o que tudo. Você tá sendo educado. Aí se colocou a grade. Aí tu chega lá na garagem e olha pra cima, de tempos em tempos a gente acaba tendo que limpar, mas você olha pra cima, tá cheio de coisa de resto de banheiro. Pô, você tá com o finalzinho do sabonete ali, você vai atirar pela janela. E uma coisa que eu percebo também, Mauro e demais, são os inquilinos, né? Mauro, demais, desculpa, não fiquem enciumados, Mauro e Nilvia. Eu sou demais, São por conta dos os inquilinos também. Os inquilinos têm muito menos
respeito por aquele lá, né? Eles alugaram um apartamento, então para eles não têm a mesma preocupação de uso de academia, de deteriorar isso ou aquilo, porque eles são inquilinos. A hora que não tiver mais legal para ele cata as coisas dele e vai para outro lugar. Embora. Então isso eu também tenho muita reclamação. Mas ele é inquilino. Lembrando que inquilino tem os mesmos direitos de proprietário, a gente não pode diferenciar, né? Sim, só que nessa situação, por exemplo, quando tem algum abuso de um inquilino, eu faço questão de que o proprietário seja cientificado da notificação, cientificado do problema, porque ele tem que saber que o patrimônio dele está sendo deteriorado pelo cliente dele. Sim. Entendeu? Porque o pessoal começa, a gente já comentou, não sei se foi o Gustavo em algum programa nosso aqui, até dessa situação, porque o condomínio começa a ser mal falado. Sim. Né? Desvaloriza, né? Aquele condomínio isso, aquele condomínio aquilo. E quando você tem um lugar organizado, que as coisas andam direito, que as pessoas respeitam as regras, né? Quero morar naquele prédio ali, aquele prédio é bacana. O adjetivo do condomínio, não. Eu usei isso num programa e vou encerrar falando disso até, porque não sei se tem mais alguma coisa para falar, gente. Não, acho que é isso mesmo. Acabou, Walter, acabou tudo. Acabou, Só essa questão que colocando falou que a da falta valorização, né? Às vezes, eu tenho um condomínio, por exemplo, que as torres são independentes, né? Apesar de estar no mesmo condomínio. E isso acontece. A pessoa fala assim, esse prédio é mais valorizado porque as pessoas agem de uma maneira e essa aqui é menos porque age de outra maneira. Eu tinha isso no meu, onde eu moro. Entendeu? Enfim, vontade, gente. Porque agora você é o demais, tá bom? Agora eu sou o demais. Muito bem, gente. Mais um programa com um tema extenso, que a gente poderia ficar aqui horas conversando. Eu acho que fica claro para todo mundo que quem faz o adjetivo que o condomínio recebe no entorno são os próprios condôminos, não é o síndico, não é o zelador, não é mais ninguém. E é esse adjetivo que vai determinar o quanto o seu patrimônio vai ser valorizado ou desvalorizado ali na frente. No mais, é só pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem e também que vocês acessem a gente lá nas plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima.